O ex-presidente Jair Bolsonaro ficou com um outro conjunto de joias dado de presente, né, por autoridades sauditas durante uma viagem oficial. O caso foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo nesta terça-feira e confirmado por integrantes do gabinete pessoal do ex-presidente. Os itens estão num galpão que guarda outros materiais que Bolsonaro levou ao deixar a presidência da República. Segundo o jornal, a caixa inclui um relógio Rolex, uma caneta da marca Chopard prateada, um par de abotoaduras em ouro branco, com um brilhante cravejado no centro, um anel de ouro branco com um diamante no centro e outros em forma de baguete ao redor, e uma mosbarra feita em ouro branco e com pingentes cravejados em brilhantes. O conjunto foi entregue à comitiva de Bolsonaro durante uma viagem ao Catar e à Arábia Saudita em outubro de 2019. Além dessas joias, o ex-presidente levou consigo, ao deixar o mandato, um outro conjunto de joias, essas todas da marca de luxo Chopard, e que foram entregues a uma comitiva do Ministério das Minas e Energia em uma viagem posterior, de outubro de 2021. A Polícia Federal deve analisar todos os bens valiosos recebidos pela presidência. Na semana passada, a defesa de Bolsonaro entregou esses itens numa agência da Caixa Econômica Federal em Brasília, em cumprimento a uma decisão do Tribunal de Contas da União, que entende que o presidente não pode, ao deixar o cargo, levar consigo bens de valor elevado. A defesa de Bolsonaro, coordenada por Paulo Bueno, afirma que o novo conjunto de joias sauditas foi registrado e incluído no acervo da presidência de acordo com a legislação em vigor e que estão à disposição para apresentação e depósito, se necessário. Os advogados afirmam ainda que todos os presentes recebidos pelo ex-presidente vão ser submetidos a uma auditoria do TCU, assim como ocorreu com os mandatários anteriores. O ex-presidente Jair Bolsonaro será presidente de honra do Partido Liberal, ao qual ele se filiou há pouco mais de um ano para disputar as eleições presidenciais de 2022. De acordo com a assessoria de comunicação do partido, Bolsonaro foi convidado para ser o presidente de honra do Partido Liberal pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, e aceitou o convite. Ainda segundo o PL, Bolsonaro receberá a remuneração igual à de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O salário de um ministro do STF é o teto do funcionalismo público e, a partir de 1º de abril deste ano, será de R$ 41.650,92. Bolsonaro ingressou em novembro de 2021 no PL, a 9ª legenda da carreira política do ex-presidente da República. Antes de se filiar ao PL, Bolsonaro estava há 2 anos sem legenda. Em 2018, ele foi eleito pelo PSL, mas deixou o partido em 2019 em meio a divergências com a cúpula da legenda. O ex-presidente chegou a articular a criação de um novo partido, o Aliança pelo Brasil, que não passou da fase de coleta de assinaturas. Em 3 décadas, o ex-presidente passou pelas siglas PDC, PPR, PPB, PTB, PFL, PP, PSC e PSL. Além do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, também é um dos quadros do partido. E a ex-presidente Dilma Rousseff visitou a sede do novo Banco de Desenvolvimento em Xangai, na China. A petista comandará a instituição até julho de 2025. A recém-eleita presidente do NDB, Dilma Rousseff, do PT, visitou a sede do chamado Banco do BRICS e iniciou seu mandato presencialmente nesta terça-feira em Xangai, na China. A petista ficará à frente da instituição até 2025 e poderá estreitar os laços entre Brasil e China. Dilma foi eleita por unanimidade na Assembleia de Governadores da entidade no dia 24 de março. A petista foi uma indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pois cabia ao atual governo propor um nome. Ela substituiu Marcos Troijo, que representava o ex-mandatário Jair Bolsonaro.
Marcos deixou a instituição por causa de um processo consensual entre todos os sócios do banco. O NDB, mais conhecido como Banco do BRICS, é um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e tem sede em Xangai, na China. O banco foi criado em 2015, tendo como vice-presidente o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. A instituição serve como alternativa ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional. Além disso, a entidade é uma fonte para empréstimos, financiamentos e assistências técnicas para projetos de países integrantes do bloco econômico e demais nações em desenvolvimento. O Brasil teve 9 projetos aprovados pelo Banco do BRICS e já recebeu 4,4 bilhões de reais em empréstimos. O valor mais alto, de 1,2 bilhão, foi para o projeto de infraestrutura sustentável do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Com a retomada do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o chamado Conselhão, o presidente Lula pretende se reaproximar de setores muito resistentes ao PT, como o agronegócio e o mercado financeiro. São cerca de 200 conselheiros. A ideia é ter uma boa representatividade tanto de empresários do agronegócio como de lideranças do setor financeiro, que na eleição passada apoiaram majoritariamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ideia é também dar mais destaque para representantes da nova economia, tanto para empresas como Uber e iFood, como também para representantes de trabalhadores desse setor, como motoboys e motoristas de aplicativos. Na primeira versão do Conselho, há 2 décadas, o cenário era outro e a representatividade era maior na indústria tradicional. Outra mudança deve ser na maior representatividade regional. No primeiro governo Lula, de 2003 a 2007, havia uma maior presença de lideranças do eixo Rio-São Paulo. Agora, a intenção é que haja uma presença mais igualitária das 5 regiões, além da presença de pelo menos 40% de mulheres no Conselhão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a analisar indicações para preencher vagas nos tribunais regionais eleitorais e tribunais do trabalho. Lula anotou nomes que foram levados pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. A indicação de Daniele da Silva Galvão como juíza substituta do TRE de São Paulo já foi publicada na segunda-feira, no Diário Oficial da União. Segundo interlocutores, o presidente não falou sobre indicações para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. Cristiano Zanin, advogado do presidente Lula, é o nome mais cotado para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Lula terá 2 indicações ao STF. A primeira será aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, que deve deixar a corte até maio. Lula também deve indicar 2 nomes para vagas abertas no STJ. Neste caso, o presidente terá que seguir listas de nomes indicados pela Corte. Próximo bloco, biografia de João Dória apresenta detalhes da sua vida pessoal e os bastidores da carreira política. Polícia Civil de São Paulo realiza operação na Cracolândia e apreende aparelhos que foram roubados. O RB Notícias volta daqui a pouquinho. Até já.